A EPC Paramoti inicia hoje um trabalho histórico na cidade. Hoje nós temos a alegria de ser recebidos pela Dona Marieta, a senhora Maria Rodrigues Rocha, que tem um trabalho na nossa cidade que fez com que muitas pessoas se espelhassem no serviço da senhora, um serviço gratuito, em prol da cidade, em prol da igreja. Dona Marieta, boa tarde. Boa tarde, Walter. Como foi a infância da senhora no Paramoti? Quais são as recordações que a senhora tem da nossa cidade desde a infância? A minha infância no Paramoti, nós morávamos no Tigre, que é o zigue-zague, né? Ali era de um irmão de meu pai, Antônio Menegildo Rocha. E nós morávamos lá, mas no mês de maio a gente não perdia uma novena aqui nessa igrejinha. Sim. Todas as noites a gente trazia rosas, que tinha muita rosa lá em casa, para enfeitar o altar, né? Mas eu ainda não participava da igreja. Nós vinhamos assistir a novena e voltava. E a senhora veio morar aqui em Paramoti e a partir de então a senhora já tinha antecipado para a gente um dia que ficou marcado para a senhora, que foi exatamente o início do serviço na igreja. Que dia foi esse e como foi, Dona Maria? Como começou? Sim. Dia 25 de abril de 1955. Nesse caso, a cidade ainda nem era município, ainda era ligada ao Canindé. Como era o Paramoti daquela época? Eram umas casinhas aqui, a casinha acolá. As missas aconteciam uma vez por mês. Frei Policarpo foi o primeiro padre que eu conheci. O primeiro que a senhora conheceu? Ele vinha a cavalo. De Canindé? De Canindé, celebrava às 5 horas e voltava. Às 5 horas da tarde? Isso no domingo ou no sábado? Dia de domingo, às 5 horas da tarde. Era a missa que tinha uma vez por semana? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Pronto. Dona Marieta, e a senhora começou a participar dessas missas, a senhora contou nesse dia 25 de abril de 1955, e a partir de então, desde esse dia, o que a senhora foi se colocando a serviço de Paramoti e a serviço da igreja? Eu renunciei tudo, né, pela igreja. Renunciei tudo, nesse tempo tinha pai, tinha mãe, tinha pai, deixei tudo, né. Me dediquei inteiramente à igreja. Inteiramente. A senhora começou nessa igreja aqui, que hoje é ao lado da casa da senhora. Muito bonita, era enfeitada, muito bonita. Nós fazíamos coroação. Eu tinha um rapaz que me ajudava, que era aquele Mozart, né? Me ajudava a preparar a coroação, enfeite, né? Era anjo e muitos anjinhos, tudo bonitinho. Isso reuniu o pessoal de Paramoti, ainda distrito e da zona rural. Eles vinham a cavalo também? Vinham a cavalo. Não me lembro se tinha bicicleta desse tempo, mas acho que já tinha. Mas assim, a coroação já era à noite ou era à tarde? Era às 7 da noite. Às 7 da noite. Era um acontecimento na cidade. Era muito bonita a coroação. Os anjinhos, as coroantes. Até que minha irmã também fazia parte, né? A coroação nessa época era maio. De maio para julho vinha a festa da padroeira. Junho justamente. E esse tempo, como é que aconteciam as preparações na igreja já para a Senhora Santana? Já existia essa devoção à Senhora Santana, com novenas, procissões? Já existia. Como era? Quem fazia era a Dona Luizinha. Luizinha, que era a vovó da Fátima. Era quem fazia as novenas, e por sinal esse livro ainda tem palhetas de ouro, né? Baseado nesse livro era feita a novena. Fazia novena, né? Ela rezava, a gente rezava a novena, aí saía com o andor para outra casa. Para outra casa. Justamente no mês de São José nós fazíamos do mesmo jeito. As novenas já eram campais ou eram na igreja? Nós fazia a novena na igreja e levava o andor para uma casa, não se fazia na casa. Ia deixar a imagem naquela outra casa. Isso, a novena de Senhora Santana? Não, a novena de São José. De São José, de São José. Mês de março. Do mês de março. E a de Senhora Santana? Senhora Santana na igreja grande. Na igreja grande. Eu quem rezava de costa, a banda de música era o Zé Pequeno. De Canindé? Era Maranguape, era de Maranguaçu. Era o Zé Pequeno. Quem me ajudava muito era a Albaniza, a Yolanda, e estava bem recente a morte de minha mãe, né? Eu parei chorando,
Aí disse que o Zé Pequeno perguntou por que ela estava chorando. Aí a Albaniza disse, naturalmente ela está lembrando da mãe dela, né? Aí ela tomou de conta da novena, né? Mas depois eu criei força, eu reagi. Nessa época a novena ainda não tinha padre. Então não. Aí o padre só vinha na última novena. Na última novena, no dia 25 ou no encerramento, dia 26? No dia 25 ele ficava para a última novena. Para a última novena e encerramento no dia seguinte. Aí quando era depois da novena, era o leilão, lá embaixo, leilão muito forte, cheio, muita galinha, muita coisa boa. Então, depois da novena, as famílias se reuniam nessa parte social que era o leilão. O leilão. Ia até 2 horas da manhã, só não ia até o dia amanhecer porque precisava dormir um pouquinho. Nessa época, eu não sei se já coincidia, foi quando o Frei Diogo começou a vir a Paramoti. Foi exatamente nesse período? Foi quando ele começou a vir. Quando ele começou a vir no Paramoti, quem teve a ideia? Foi ele mesmo de erguer a igreja? Teve uma visita pastoral, né? Ele trouxe o padre Antônio Bezerra, que o padre Bimbar morava aí nessa casa que mora o seu Zacarias, né? Sim. Ele mamava no peito das vacas, com o Antônio Bezerra, padre Antônio Bezerra. Padre Antônio Bezerra. Aí Frei Lucas Doller, Frei Diogo, eram esses padres, né? Mas aí tinha o púlpito aí na frente da igrejinha, era aqui. Sim, aqui na igrejinha hoje da Sagrada Família. Justamente. Que já foi a igrejinha de Senhora Santana. Aí na minha boca não sai, nunca, e toda a vida foi dela. Foi dela. E na época, Dona Marieta, a cidade toda para esse lado, o terreno, a senhora recorda como foi, assim, como foi que as pessoas se engajaram na construção da igreja? Por que escolheram aquele local? Esse terreno aqui não faz parte do patrimônio. Isso aqui é de herdeiros, na do Raino Gomes, né? Isso. Nós compramos as nossas casas, pagando aqui ao finado a Maria Santana, que era a mulher do Zé Alvino, né? Mas o patrimônio começa aí. Dessa casa daí para lá é patrimônio. Até lá embaixo, né? Sim. Aí teve a ideia de construir a igreja. Como foi assim, o que a senhora observou na época? Teve algum momento que as obras foram paralisadas? Ou quando começou foi até o fim, tudo transcorreu normalmente? Começou a construção da nova igreja, né? Frei Diogo pediu muito, né? Frei Diogo pediu muito. Aos comerciantes da cidade? Aos comerciantes, veio uma grande ajuda da Alemanha. Da Alemanha. Ele chegou aqui uma noite, porque quando eu não tinha tempo de cuidar da casa lá, ele dormia aqui, né? Sim, mas nesse tempo já existia a casa paroquial. Antes da igreja já existia. Aquela casa era do Paulo, do mestre Paulo. Então antes da construção da igreja já havia casa. Já havia casa. Já tinha casa. Construída a igreja lá já tinha casa, né? Sei. É tanto que aquela de lá, o Frei Arnaldo comprou para Josefinas. Que é das irmãs. Aí posteriormente, depois da igreja, que veio a construção do salão paroquial. Que foi Frei Urbano. Frei Urbano já que veio. E assim, a senhora recorda o dia da inauguração da igreja matriz? Do dia 10 de janeiro de 1965. Mas como foi que a cidade Foi lindo, estava? eu fiz um discurso lindo, mas eu procuro esse discurso e não sei. Eu fiz um discurso lindo. Nesse dia quem estava? Frei Diogo. Tinha um deputado aqui, um deputado da Madeira, que eu não sei como era o nome dele, que ele é falecido. Não sei dizer o nome dele, né? Aí nesse dia era pela manhã ou à noite? Foi à noite. A cidade parou para... Parou, Belma do Zé Alvino fez um discurso também. Filho do Zé Alvino. Sei. Aí nessa época teve a igreja que foi construída, inaugurada, a outra igrejinha continuou tendo os eventos religiosos também. Terço, catequese. Ou seja, a construção da igreja se deu para a população foi crescendo, então precisava de uma igreja maior. Mas a igreja continuou tendo os atos litúrgicos também, não é isso? Justamente. A senhora recorda de outras igrejas antes dessas que... Lá embaixo tinha uma igreja, mas não conhecia. Não chegou a conhecer, né? Mas ouviu relatos de pessoas que conheciam? Ouvi o relato, depois disso foi destruído, tinha o palco, né? Lá acontecia drama, né? Mas eu não conhecia ela, não.
Estudei no colégio, né? Que tinha no colégio que era ao lado, né? Hoje que é ao lado do Espaço Luiz Catirina, que era a Praça Coronel Epifânio, né? Deputados foi quem fizeram construir. Isso. Dona Marieta, a senhora falou aqui antes, voltando um pouco à devoção à Senhora Santana, que naquela época tinha um andor já com a imagem de Senhora Santana. A senhora recorda de onde essa imagem veio, se ela veio de Canindé? Não sei dizer de onde ela veio, nem sei. Eu acho que essa imagem tem uns 200 anos ou mais. Tem uns 200 anos. Aí essa imagem posteriormente foi destruída? O que foi que aconteceu? Não, nessa nossa imagem. Aquela que sai no andor? É exatamente aquela que sai no andor, no dia 26. É aquela que está no andor. Ela sai no dia 26. 26 de julho, às 5 horas da tarde. E ela fica guardada na igreja. Fica guardada lá na casa paroquial. Na casa paroquial. Então é uma imagem centenária. Porque eu estava com ela guardada na sacristia. Aí Frei Lucas chegou e disse, olha, já tem a imagem grande lá, então essa aqui tem que ir para a casa paroquial. E a imagem grande que hoje está lá no interior da igreja, ela foi colocada logo quando a igreja foi construída ou teve uma demora, senhora? Não, logo que ela foi construída, ela foi colocada. Quando o Frei Doutor Marrocos construiu a sacristia bonita, né? Sim. Que eu tenho os retratos dela aí. Aí foi colocada a coluna, para botar a imagem, e foi colocada a pia. Justamente aqui a pia está com a imagem, São José está aqui. Que é essa pia batismal aqui. Mas era a pia, está lá em cima do palco, não está aquela do chão não. Está em cima ali do palco, onde celebra. Então, na época da igreja, aquela pia já foi posta lá também. Agora aquela pia que está aí foi o padre Ramonato que construiu, né? Aí quando o padre Dimas tirou, botou aquela outra lá. Sei. Dona Marieta, assim, a senhora que conviveu com o Frei Diogo, como era o Frei Diogo no dia a dia do paramotiense? Ele passava a semana em Paramoti, ele viajava muito, ele ia para a zona rural, as crianças... Como é que era a intimidade do Frei Diogo com os paramotienses? Ele começou a trabalhar, ele não parava, nós fazíamos leilão nas partes, nós saíamos com essa imagem, maracajá, carrapato, água boa, pedindo ajuda, né? Ajuda. Quem levava aí, quem tinha o cuidado era o papai e o Catirina, né? E os ceifarias. Aí quando foi para construir a igreja, Frei Diogo pediu uma grande ajuda da Alemanha. Uma grande ajuda, né? Veio os pacotes de dólar. Ele chegou, mandou botar em cima, guardar, né? E eu peguei e não sabia nem o que era aquilo. Ah, então quer dizer que o dinheiro vinha da Alemanha, vinha em dólares. Vinha em dólares. E aqui ia no banco. Aí quando foi de manhã, quando eu podia cuidar dele aqui, tudo bem, ele vinha tomar um café aqui. Aí quando ele chegava à tarde da noite, eu estava rezando o texto com o papai e o netinho, né? Aí eu tinha um banquinho aqui fora, ela estava rezando o texto. Aí rezava o texto, depois ele entrava, tomava banho, aí ia jantar. Parece para não me entristecer, dizer, foi um banquete seu jantar. Aí um jantarzinho simples, né? Mas com muito carinho, né? Era. Pois é, aí de manhã ele chegava e me pediu aquele pacote que ele tinha me entregue. Pacote grande, ia para Fortaleza para trocar. Aí ele levava o dinheiro, fazia o pagamento das pessoas. O papai tinha uma turma. Aí morria gente. O pai da senhora, ele ajudou na construção, ele trabalhava, a senhora recorda de algumas pessoas que trabalhavam? Recordo demais. O pai Tubais, o Chicute, o Chicute de sábado ele não cobrava, ele dava de graça. Então quer dizer que as pessoas trabalhavam, lógico, recebiam, mas para ajudar na igreja, alguns davam sábado. Muitas pessoas, esses filhos do compadre Toninho, neta finada dela, eles carregavam água do rio. Não tinha água não, água encanada não. Não tinha água encanada. Trazeram umas canecas nos jumentos. Para a construção da igreja. Para fazer a massa, né? E os tijolos, eles já existia... Trazia. Já não existia cerâmica ainda, né? Esse tijolo. Tijolo comum. Trazia do jumento. Mas feito aqui mesmo, em Paramoti, na zona rural, aqui mesmo, né? Era um tijolo grande. Aí eles traziam, despejavam. E Santo Antônio Augusto trabalhou demais nessa igreja. Carregando tijolo, carregando massa, carregando areia. Cimento tinha, né? Nesse tempo era cal e areia, não era cimento. Não havia cimento, era cal. Então a igreja foi construída com tijolos, cal e areia.
E o arisco, lógico, Não tinha cimento. não existia cimento. Então nós podemos dizer que a igreja passou por uma transformação já na segunda torre, nós vamos chegar nessa história mais à frente, mas a igreja que começou com cal, areia e tijolo passou a ter o cimento. Mas, Dona Maria, voltando nessa época, como a cidade reagia? As pessoas, a igreja vai sair, as pessoas ficavam preocupadas de não dar tempo, tinha uma pressa, ou não, ou as pessoas iam fazer... se preocupar, mas Frei Diogo arrumou muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Arranjou muito dinheiro para a construção dessa igreja. Paramoti, os poucos comerciantes que tinham ajudaram um pouco, né? Uhum. Mas não puderam ajudar até o fim também. Não puder. E a dificuldade, a senhora falou que ele ia para Fortaleza, mas quando ele ia para Fortaleza, ele ia ainda nos caminhões mistos, ou a igreja já tinha um veículo? Era uma Toyota. Uma Toyota. Ele ia para Fortaleza, dificuldade, ficava no convento lá, no Otávio Bonfim, que também dos franciscanos. E lá ele voltava e acompanhava de perto a obra? Acompanhava de perto, né? Agora tinha os médicos confiantes que era o compadre. Este compadre Tomás, o compadre Chicute. Em 1962, no Natal, já havia missa antes. Como é que estava a igreja nessa época? Eu sentada na areia. Sentada na areia. Eu justamente a neném do Antônio Domingo. Foi mesmo. Mas assim, Dona Maria, lotada. Lotava. O que havia? Já tinha sido, as paredes já estavam erguidas? Erguida, coberta. Uhum. Apenas só, não tinha piso ainda, tijolo, né? Sei. Primeiro botava o tijolo, né? Primeiro colocava o tijolo. Aí o altar ficava, não se tinha. Isso o próprio Frei Diogo celebrando. Não se fazia coleta, o pessoal jogava o dinheiro era em cima do altar. O altar ficava cheio, dinheiro. Não se fazia essa coleta. Então hoje a tradição da coleta naquela época não existia. As pessoas iam lá e depositavam em cima do altar e depois retornavam. A gente recolhia. Recolhia nessa época, assim, os cânticos, a animação da igreja. Como Nós ensaiávamos. A senhora participava? Participar com os ensaios, Zé Pequena, a banda, né? Uhum. Era Yolanda, era Albaniza. Poucas pessoas participavam também. Depois da igreja pronta, inaugurada, Frei Diogo, depois ele foi para outra cidade ou ele ficou aqui até... Ele ficou aqui trabalhando até... Ele vinha celebrava aqui. Eu quem fazia comida lá na casa, que hoje é a casa das freiras, né? Uhum. Não, era a casa dele mesmo, a casa das freiras. Aí o papai participava com ele no almoço, do jantar. Aí ia para as capelas de noite. As capelas da zona rural. Era. E depois retornava para cá. Retornava de manhãzinha, saía. Dona Marieta, Frei Diogo trouxe a igreja, claro, com a ajuda das pessoas, a senhora inclusive, familiares da senhora. Mas o dia da partida do Frei Diogo, como foi que a cidade ficou? A partida daí... Para a morte de... Ave Maria. Nesse tempo a prefeitura era lá embaixo. Chegou a notícia que ele estava bem mal em Fortaleza, né? Aí eu fomos visitar, foi eu, a Maria Dalila, Vicente Faria, Catirina. Ele estava lá, ele não estava em hospital, estava no próprio convento. Aí ele desceu, ele vinha de pijama, essa costura aqui vinha bem aqui, tão magrinho. Já velhinho. Aí ele trazia muita coisa para a pobreza, né? Ele despachava de quarta-feira, né? Eram os tambores, eram as latas de manteiga. Trazia lá do convento. Trazia, não sei de onde. Então, em época de seca, a cidade era socorrida também pela igreja. As crianças tinham aquele leite, uma lata de manteiga. Aí eu despachava lá naquela casa, que hoje é das irmãs. Sei. Lá cozinhava. A pessoa que me ajudava era a Raimunda Mariano. Sim. E cozinhava era a lenha, não era nem fogo, não tinha nem gás. Aí tinha um buraquinho de passar os pratos lá de cá. Aí eu despachava, aí lá tinha muitos tambores que ele trazia cheio de milho, feijão, essas coisas todas. Aí quando todo mundo saiu, aí ele me pediu para parar, né? Eu fiquei atrás. Aí ele me encomendou que eu procurasse uns tambores que tinha no Catirina, né? Isso lá no convento, ele lembrando de Paramoti, ele lembrando das crianças. Aí o Eduardo disse, Mareta, seria bom que nós trouxéssemos Frei Diogo para Paramoti.
Aí nós estamos na casa paroquial, tem médico. Já havia médico na cidade? O médico era o doutor Aramis Paiva. Doutor Aramis Paiva, hoje o nome que dá o nome ao hospital da cidade. E o Eduardo era prefeito. Aí fica os cuidados do doutor Aramis. Aí fica certo. Você fica lá cuidando dele também na casa. Sei. Fica certo. Mas de repente levaram ele para Fortaleza, né? Aí quando foi justamente nesse dia que nós visitamos, viajaram com ele para Pernambuco, Recife. Em vez de vir para Paramotil, levaram para Pernambuco. A saúde mandou, o médico mandou, né? Aí ficou certo de fazer uma como é que a gente chama? O médico. Um procedimento médico. Aí almoçaram, na viagem ele tomou cerveja, que ele era louco por cerveja. Ele gostava de cerveja, como todo alemão, a tradição alemã. E o seu urbano. Aí ele tomou cerveja lá, tomaram café de manhã, almoçaram. Isso já debilitado, ele ainda conseguiu essa viagem, mesmo com as dificuldades. Aí quando foi ao meio-dia, que era para ir para o médico, para ir para viajar, bateram na porta e não falou. Isso bateram, já em Recife. Não falou. Bateram até quebrar a porta, ele tinha morrido. Estava sanguentado. E Paramoti, como ficou quando você... Ave Maria, quando foi a notícia, esse Gildenor chorava tanto. O papai, nesse tempo eu estava construindo lá dentro, né? Aí nós pedimos para que eles viessem ser sepultados aqui em Paramoti. Aqui em Paramoti. Ou Canindé, né? Aí a saúde, quando foi 11 horas da noite, a saúde lá respondeu que não podia vir. Isso no mesmo dia, mesmo com a dificuldade de comunicação, conseguiu contato lá. Justamente. Aí quando nós fomos de manhã, eu fretei o jipe que era do Hermelino, levou o jipe dele, o Hermelino, o Rami Gonçalves levou o jipe dele, nós fomos para Canindé, assistir missa corpo presente. Que ele teve a missa de corpo presente lá. Porque ele não tinha sido sepultado ainda, né? Não tinha sido. Aí, mas assim, o corpo presente lá em Recife. Foi sepultado em Recife, mas foi celebrado uma missa em Canindé. E nesse dia a senhora foi para Fortaleza. Não foi para Canindé para missa. Fomos para Canindé para missa. Para missa, fretou o jeep para ir para a missa. Nós frentamos os carros, nós fomos, mas eu não me aguentei não, eu chorava demais, eu desvaiei. Não sei quem me cuidou de mim. Aí nesse mesmo dia eu pedi Frei Lucas esse retrato. Pedi esse retrato. Frei Lucas, eu quero aquele retrato, Frei Diogo. Assim, aquele que está na portaria, sim. Ele mandou tirar. Quem tirou foi até Frei Agostinho. Veio lá de Canindé. Aí quando foi ele... E Canindé também parou nesse dia? A igreja não coube, meu filho. Canindé parou, Paramoti parou. Aí deixa que... Frei Diogo disse, vou celebrar a missa 7º dia lá. Mandou que eu botasse uma faixa preta na igreja. Na igreja daqui. Grande, na casa paroquial. A igreja nessa época já tinha esse piso que é o mesmo de hoje? Tinha. Sempre foi daquele jeito, aquela cerâmica, né? Tinha. Aquela cerâmica, né? Pois bem, aí ele tirou, aí ele mandou que eu botasse, todos os homens botassem uma fitinha preta. Eu fiz uma coroa bem grande de planta natural, coloquei ele dentro. Botei ali no pé do altar, o altar era de mármore, né? Aí o pessoal chorava tanto, parecia um bando de boi. Parecia gente de todo canto da zona rural vinha para... Não coube não, meu filho, não coube não, a igreja não coube não. Não coube, né? Dona Marieta, aí depois do Frei Diogo, qual foi o padre que Frei Rufino, que assumiu lá. Após a morte veio o Frei Rufino. Foi, o Frei Rufino foi o que derribou o altarzinho aqui. Aí esse altar, como foi essa história dessa derrubada do altar? Eu vinha da rua, eu vinha do comércio, né? Eu via as bancadas também, não liguei não. Aí depois vieram dizer que ele estava derribando o altar. Ele era muito mais bonito que o de Canindé. Que era na igrejinha aqui da igreja. Santa Ana era dentro de uma coisa côncavo, dentro. Mas assim, ele tinha alguma explicação para isso? Ele nunca disse a ninguém? Não sei, parece que ele ficou doido, assim, não. Ele fez sem ordem. Ele fez sem ordem de ninguém? Era todo na ferro, todo no ferro. Nunca ficou registro de foto? Não, aí foi tirado, aí Frei Carlos fez aquele palco. Que é o de hoje, o altar. Aquele palco foi Frei Carlos que fez. Frei Carlos velho, com 10 meses,
Com 10 meses, eu varrendo a igreja, que eu varria sozinho, Deus, né? O Frei Carlos chegou, eu vi quando ele tirou a urna, azulzinha. Eu fiz que não vi, né? Guardou lá, na casa lá. Aí veio na igreja, eu estava varrendo. Eu olhei para o cobogós era aberto, né? Eu olhei, aí ele disse, amanhã é o enterro do Frei Diogo. Ele já tinha mandado preparar o chão ali, Frei Carlos, Bebe. Sei. A placa, a lousa. Já o enterro que foram os restos que vieram depois. Para quando ele viesse, ser colocado ali. Se amanhã é o sepultamento do Frei Diogo. Isso aonde? Aqui. Não já está preparado aí o chão? A placa não já está aqui, a lousa? Com todos os dados, né? Sei. E se aonde? E ele não está em Recife? E se mas você não viu quando ele chegou, não? Eu disse, não. Eu tinha visto, né? Uma urna assim desse tamanho. Veio uma urna. Aí, essa urna são todos os restos mortais dele ou ficou alguma não, parte? veio tudo. Canela, Tudo. cabeça, tudo. E isso hoje ainda está na igreja? Tá. Sim, aí quando... Não sei se posso continuar. Pode continuar. Pois é. Aí ele colocou, quem colocou foi o papai. Eu trouxe 2 faixas, né? Foi colocado assim, descido. Aí ele mandou botar a louça grande, assim da grossura de 3 dedos. Ali ninguém levantava. E até hoje... E aí eu, com a chegada desse aí, né, do Dimas, padre Dimas, quando a gente ia lavar a igreja, ele jogava a coisa assim, a água descendo e eu tirando. Até que um dia ele disse que ia tirar, né? Eu concordei, né? Eu fui para Canidé, eu encomendei uma lousa que a gente via ele dentro, os restos mortais, né? Eu fui até com ele, né? E colocamos dentro para colocar na parede. Chegou a ser aberto. Esse espaço lá onde estavam os restos dele foi aberto. Foi aberto e tirado a urna. Eu passei mais de um mês, uns 2 meses com ele dentro do guarda-roupa, que era a última parte do guarda-roupa. Da igreja? Aquele guarda-roupa grande Sei, aqui, da igreja. que vivia lá atrás. Aí eu coloquei lá assim, ficou enrolado, né? Ficou lá até chegar a outra urna, que era para colocar aí na parede. Que agora hoje está na parede, não está mais... Mas que não coube ele de frente, que era para a gente ficar vendo. Ficar vendo a urna, né? Sei. Com os restos voltados, a parede foi estreita. Ele dizia, a senhora chegou alguma vez a conversar com ele, crucifixo muito que bonito. queria mesmo ser enterrado em Paramoti, Nós foi quem quisemos. Ele nunca chegou a comentar isso, Não. né? Alguma coisa parecida. Aí eu disse para ele, para que o senhor não botou ele bem do centro da igreja? Não, esse aqui é o seu, esse é meu mesmo não. Eu mesmo não. A senhora tem conhecimento de que até hoje, lá na igreja, os únicos restos mortais que tem são do Frei Diogo, ou tem registro de alguma outra pessoa que tenha estado lá também? Não, só tem do Frei Diogo. Só do Frei Diogo, né? Só do Frei Diogo. E assim, dona Marieta, no período lá da morte, lá em Recife, para vir para cá, para Paramoti, durou em média... Todo mundo para Paramoti ficou de luto com a fitinha aqui. Mas isso na mesma semana já veio Com o 7 sepultamento dias, todo aqui? mundo estava com a fitinha, né? O sepultamento aqui na igreja, assim, que onde foram Sim, postos... foi à tarde. Mas foi logo ou ele veio direto para... Foi no outro dia, ele ficou lá. Aí só na manhã à tarde é o sepultamento do Frei Diogo. Em Paramoti? Sim. Quando foi de noite, veio o corpo, quem vinha era o papai, o Vicente Farias, o Catirina e Frei Carlos. Sim. E se ele vai descer na rua, ele vai descer na rua com o Frei Carlos. Não, que ele não é político. Ele vem da igreja para o sepulcro dele. E foi para Canindé antes ou veio de Recife direto para Paramoti? Ele trouxe para cá, não sei se ele lá mostrou em Canindé, que ele morava em Canindé. Não, em Canindé é a dificuldade... E quando foi de noite, foi o que aconteceu à noite, Sei. um grande forró daquele Mobral. Sei. No dia do sepultamento... No dia de sepultou-se, quando foi... A cidade em luto... Ali onde eu ia ao departamento. A secretária de saúde. Sei. Ali um grande forró a noite toda pelo Mobral. Do lado da igreja? Do lado com a igreja. E a cidade, como reagiu a isso? Fizeram lá, ninguém foi contra não. Fizeram, mas assim, a cidade estava enlutada, né? Dona Marieta, alguns padres passaram por aqui. Eu queria que a senhora fizesse assim, um breve resumo dos que a senhora recorda desses padres. O primeiro foi Frei Policarpo, né? Antes, Carrasco. Antes do Frei Diogo. Era.
Carrasco. Ele me chamava também o catequista Carrasca, né? Mas o carrasco em que sentido? O Carrasca, assim, a pessoa tinha autonomia, tinha autoridade de falar e as pessoas atendiam. Ele foi que levou essa imagem para a igreja grande. Sei. Policarpo, né? Sei. Depois foi Frei Ernesto. Frei Ernesto. Que ele foi vigário em Caridade. Caridade. Depois foi Frei Venâncio. Quem derrubou o altar foi o Frei Rufino. Frei Rufino. Que foi o mesmo que celebrou, que ficou após a morte do Frei Diogo. Foi ele que derrubou. Todos esses alemães. Foi ele que derrubou o altar. Como o Frei Luca Dolly passou aqui em umas santas missões, sei. E ele fez visita à dita igrejinha, a imagem em cima do... E ele viu a imagem em cima do colo, né? Frei Lucas. Aí disse, Vareta, eu vou levar essa igreja, vou levar essa imagem, que era de madeira, né? Sei. Vou levar essa imagem para estar lá no Museu de Canindé. É a imagem de São Vicente. Aí disse para mim que ia levar a imagem para o Museu de Canindé, e quando eu fizer essa reforma da igrejinha, que eu fui quem fiz aquele colo, né? Sei. Que era de madeira. A reforma da igrejinha, justamente com a comunidade, eu podia mandar buscar a imagem, mas como surgiu a mentira, notícia desse rapaz, eu escrevi para Frei Lucas Dolly, para o convento lá da Bahia, sei. Pedindo mesmo permissão para eu trazer a imagem que estava no Museu de Canindé, para mostrar ao povo de Paramoti que eu não havia dado fim à imagem. Frei Lucas escreveu uma carta para Frei Carlos Antônio, autorizando a entregar a imagem à minha pessoa. Fui a Canindé, trouxe a referida imagem, fiz um relatório bem grande, li na igreja para o público, ouviu e a imagem agora mudou de nome. É Santo Antônio, ficou parecido com Santo Antônio. Que é a imagem de São Vicente. Depois veio Frei Valentim, várias vezes celebrou aqui na igrejinha de Senhora Santana. Dormia na casa ao lado, onde hoje é a padaria, que ela era da igreja, né? Que ela era dos franciscanos. Depois veio Frei Canísio. A senhora fala ali dos franciscanos ali onde era do seu Roberto, Girão? Não, é aí onde a padaria hoje. Essa padaria aqui, sei. Aí era um espaço da igreja também, era onde eles moravam. Eu, Frei Canísio, um grande missionário, pelas madrugadas nós andávamos nas ruas cantando Perdão meu Jesus, dos períodos da Semana Santa. Eu, Frei Benjamin, celebrava nas faltas dos outros padres, na antiga igrejinha de Santa Ana. Veio o Frei Adimar, foi missionário também, com os demais padres. Frei Ademir, outras, Frei José Edilson, que celebrava aqui também, aos domingos, nas faltas dos padres. Gostava muito de trazer criança. Veio o padre Antônio Bezerra, que eu já falei dele. A senhora já falou. Frei Humberto, aquele franciscano. Todos esses com descendentes alemães ou já com a ligação histórica com a Alemanha, né? A parte franciscana. E tudo eles faziam o trabalho aqui, por pequeno que fosse, mas eles deixavam o trabalho feito. Frei Urbano fez aquele grande salão paroquial. O Frei Urbano foi o último dos alemães, que veio o último dos franciscanos. Passou aquela pedra redonda da igreja. E foi a partir dele, do Frei Diogo, que passou a ser paróquia, foi isso? Foi, justamente. Porque com a saída... do Frei Urbano foi que passou a paróquia. Passou a paróquia. Mas ele, franciscano, já foi nomeado pároco de Paramoti, no caso Frei, né? Era o frade, né? Então. Depois foi o Frei Timóteo, que ele foi ter apostolado, foi o diretor do apostolado da oração. Frei Timóteo. Veio também. A história dele está toda... Eu fui até o enterro dele em Canindé, do Frei Timóteo. Tem mais padre. O padre Ivan, que é aquele que esteve aqui ano passado, ano atrasado. Sei. Nesse tempo ele era padre, mas como ele tinha dois padres Ivan em Canindé, nesse tempo era padre. Hoje é aí ele Ivan. Tinha outro nomezinho, né? Era o Chaval. Foi o padre Chaval. Era. E hoje ele está em Otávio Bonfim, né? Sei. E teve também o Frei José Batista, Frei José. Me ajudou na igrejinha quando eu fui fazer esse coro, me deu 10 sacos de cimento. Sei. Frei José Batista. Teve também o Frei Romualdo, que celebrou na igreja Santa Ana, no dia 23 de novembro de 1997,
no dia 28 de dezembro de 1997, no dia 24 de dezembro de 1997, no dia 28 de dezembro de 1997. E celebrou. Frei Diogo Altão. Chegou a hora de falar do inesquecível e saudoso vigário Frei Diogo. Ele que foi o autor principal deste templo, que é a Matriz Senhora Santana. Deve-se o esforço do Frei Diogo, que era o frade da cidade de Canindé. Ele desse tempo era frade, né? Que trouxe muita ajuda da Alemanha em dólares. A Alemanha era uma terra natal dele. Esses pacotes, mais pacotes de dólares, sempre chegava à noite em Paramoti, na minha casa, e entregava a mim, Maria Rodrigues Rocha. Conhecida por Marieta, né? E 7 da manhã, após o café da manhã, ele já pediu os pacotes, seguia para Fortaleza para a troca do dinheiro. Para além dessa ajuda da Alemanha, tivemos grande ajuda do povo de Paramoti. E de todas as comunidades, que naquela época eram 31 comunidades. Naquele tempo, 81 né? comunidades. 31 comunidades. 31. E em todas ele celebrava. Se acontecia uma vez, ele não podia ir, mandava outro padre, né? Tinha o Francisco da Chaga também, que era o filho do Rósio também, né? Sei. Foi outro padre, ele celebrava. Não era o Chaga, não era o filho do Rósio, era o Chaga. Que ele saiu da casa da com a irmã Ritinha. Sei. Fazia batizado primeiro Eucaristia nas comunidades, concluindo o documento da igreja, mas a igreja já estava em construção, nomeando, que a construção foi em 1960, né? Sei. E concluído em 65. Foi inaugurado em 65. Com o falecimento do finado Raimundo Gomes, que era o Santos Gomes, que foi no dia 21 de novembro de 1962, a causa-morte foi um acidente na virada de lá na ladeira, né? Sei. Ele vinha do sítio dele. As paredes já estavam na altura dos óculos. Aí o Vicente Faria disse que não ia continuar, não. Aí ele insistiu até que o Vicente Faria continuou. Quem insistiu? Frei Diogo? Frei Diogo. No tempo da morte, né? Da morte do Vicente Faria, do Santos Gomes, né? Do finado Santos Gomes. Ele faleceu no acidente. Aí ele continuou, ficou sendo substituto, Vicente Farias, né? Não havia as lâmpadas, tudo era com alemã, era aquele bichão de gás. Sei, o lampião. Lampião, não existe a lâmpada, tudo sumiu-se. Quem veio celebrar, quem fez a inauguração foi Dom José de Medeiros Delgado, que era civil de Fortaleza. Dona Marieta, eu estou observando, a senhora tem tudo anotado da igreja de Paramoti. Essa é a decisão de escrever esse documento que a senhora tem em mãos. A senhora fez ao longo do tempo ou teve um dia, não, eu vou... Quando eu tinha minha mãe, tinha tudo. Aí a senhora começou, é como se fosse um diário, é isso? Me dói quando eu começo quando eu começo a ler. Me dói muito. Quando ele viajou para a Alemanha, Frei Diogo. Aí vem mais. A construção das capelas onde ele andava. Aí vamos falar do outro, o Padre Abel, o Frei Arnaldo. O Frei Arnaldo fez a capela, a Casa das Irmãs. Frei Urbano foi um pároco que, assim, pelo menos quando a gente conversa com as pessoas, deixou muita saudade. E ele foi quem pediu a transferência dele. E ele acabou tendo que deixar a cidade. Pediu até que ninguém queria que ele fosse, e ele já pediu minha transferência. Mas como era a atuação do Frei Urbano na cidade e na zona rural? A Ave Maria era muito bem quisto. Muito bem quisto. E aqui na cidade, com esse prefeito, a família Feijó. Marieta, me queria muito bem, Frei Urbano. Ele foi quem tirou a madeira da minha casa, foi quem aumentou. Sei. E ele também, na época, já com a festa da Senhora Santana, já em crescimento, né? Quando começou a ter leilão, assim, leilão sempre houve, mas a cidade foi crescendo, criando essa história de área urbana, foi se transformando, e a festa, lógico, crescendo.
Como Os foi a 25 participação dele nesse Os crescimento? 25 anos de ordenação dele passou foi aqui, festejado aqui. Sei. Eu tenho um retrato dele aí, eu estava lá atrás, Uhum. tem um retrato lá no palco, né? Aí o Frei Carlos, bebê, quando o outro voltou, o Frei Carlos Bebé ficou conosco maio de 1977 até julho de 1977. Aí Frei Arnaldo assumiu, né? Assumiu na área pastoral até o mês de março de 1985, né? A chegada das irmãs Josefina foi ele que trouxe Frei Arnaldo, né? Entre as irmãs Josefinas, a irmã Ritinha, no caso. A chegada das irmãs Josefina em nossa cidade foi no dia 17 de julho de 1975, Na época da festa. pela manhã, ficando as mesas até março de 1977. Chegando a sua substituta em julho do mesmo ano, que deram continuidade aos trabalhos pastorais e levando a palavra de Deus nas zonas rurais, que nessa época era 31 comunidades. Nos anos de 1977 até março de 1985, Frei Arnaldo Montessar fez a divisória de hoje, a separação da sacristia, né? Que foi do Que era aquela... Marrocos, lá de Choró. Fez aquela sacristia bonita. Foi feita em Choró. Foi feita aqui, ele foi construído aqui. O doutor Marrocos veio. Foi tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Agora o doutor Marrocos era de Choró. 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 Mas o padre acabou. Que foi o anterior, né? Que esteve. Sei. Aí veio todo o material e tudo foi montado aqui mesmo. Tudo. Eu fazia esse sacristia muito lindo. Era lindo. O arquiteto naquela época morava em Choró Limão. E essa imagem, aquela imagem grande que nós temos na igreja, ela foi conseguida por Frei Arnaldo e Frei Osvaldo. Essa de hoje. No município, no distrito de Canindé. Só que ninguém, eu não sei quem foi que deu. A senhora não sabe. Dona Marieta, existe uma história de que o hino de Senhora Santana, hoje que é tocado, ele é, digamos, quase que exclusivo. A senhora tem alguma lembrança de alguém que tenha feito esse hino? Essa história procede? Eu só conheço aquele feito por um rapaz lá de Mulungu. Pronto, essa história. O que a senhora sabe assim, a respeito disso aí? Alguma coisa? Quiseram mudar no tempo do Padrinho, quiseram mudar. Sei. Mas assim, ele fez exclusivamente para a festa de Senhora Santana do Paramoti ou não? Ele fez para as outras? Ele fez feito pra cá. Fez para cá. Foi. E ele sempre vinha para Paramoti ou não? Esse compositor lá de Munungu? Não, ele não. A senhora chegou a conhecê-lo? Não, eu sei que era da família Café. Quem conhecia muito era o Gil de Novo, o Vanderli, o seu Jerônimo. Sei. Eles iam pra lá, né? Eles iam para lá e o conheceram. Mas assim, a senhora lembra como foi? Alguém pediu, ele mandou para a igreja? Não lembro Assim, a senhora não sabe, né? O padre Dimas, Dona Marieta, foi o padre também que tocou junto com a comunidade Trabalhou muito. a construção de outras igrejas na cidade e também uma marca que tem vista por todos, que é a segunda torre. Na época da construção da primeira, já fizeram se pensando na segunda? O Frei A senhora sabe dizer por que não construíram a segunda logo de início? Foi porque o dinheiro não deu? Eu acho que é porque o dinheiro não deu, né? O dinheiro não deu. Então Pois optaram por fazer a primeira e deixar pronta Porque quando ele foi... para que o padre Dimas futuramente viesse e concluísse junto com os fiéis, né? Passou também aqui o padre Gerardo Vilela, né? Sei. Trouxe consigo um diácono, né? Que era o Chagas. Sei. E o diaconato dele passou aqui. E no mesmo ano assumiu a paróquia assumiu a paróquia como novo padre, que foi o padre Gerardo Vilela. O padre Gerardo Vilela voltou à sua antiga paróquia em Bibiribe. E o Francisco da Chaga esteve conosco por pouco tempo, por poucos meses, né? E com a saída do Chaga, continuando assim, sendo atendida pelo vigário episcopal da região do Sertão, que foi o padre Eudásio, né? Padre Eudásio do Nascimento Cruz. E logo ele passou, foi 2 anos, né? E logo ele foi empossar o padre Marcos Miranda Teles, que ele deixou. Sei. Até que eu visitei ele dando aula aí.
Marcos Miranda, né? Dia 15 de fevereiro de 1994. A certo período, o padre Marcos Miranda Teles. Aí ele também foi o padre Marcos Miranda foi quem formou o grupo do MESC. Do MESC, isso. E nesse dia eu fui a primeira da primeira Eucaristia. Me tremia todinha. Eu parecia que eu ia morrer. O MESC, no caso, é a pastoral de hoje, que as pessoas comumente chamam que são os ministros da Sagrada Eucaristia. A senhora foi a primeira. Foi a primeira, então, Cristina. De Paramoti, a senhora e a dona Cristina foram as primeiras... As duas primeiras ministras. Ministras da Sagrada Eucaristia. Para a senhora, como é isso? A alegria de... Só em ser ministra é um grande trabalho. Mas o trabalho é tão delicado. Ser ministra não é eu chegar numa casa que eu venha conversar com as pessoas, chegar aqui e logo atacar a vida dele. Eu chego com uma pessoa que eu venho falar do próprio Cristo. Mas hoje eu vejo as ministras, que eu tenho pena, atacando o povo, atacando os namorados, essas coisas, atacando fulano, que não é papel, de jeito nenhum. Pois é, então esse papel foi eu e a Cristina. Nós tomamos posse de vestir que eu e a Cristina, isso foi lindo demais. Eu me sentia tão bem nós estávamos fardados de roupa de mestre, de ministro, né? E a Cristina. Sim. Aí o padre Eudásio ficou conosco de 1998 até 1999, 2 anos. No dia 2 de janeiro de 2002, assumiu a nossa paróquia o padre Abel Jacques Peixoto. Outra pessoa maravilhosa. Outra pessoa maravilhosa. Que foi no dia 30 de janeiro de 2002. Sendo transferido para a Vila União, Paróquia Sagrada Família de Fortaleza. 17 de março do mesmo ano, tomou posse na nova paróquia Padre Francisco Daça Albuquerque de Araújo, pessoa do meu coração. Colocou cerâmica dentro da nossa igreja matriz, rodapé, comprou um tapete vermelho, que eu não sei onde é que ele está, não sei. A nossa paróquia foi implantada pelas seguintes pastorais. Aí veio o padre Dimas, né? Apostolado da oração, pastoral dos noivos, MESC, e está nascendo uma nova pastoral da criança. E o padre Dimas tomou posse aqui no dia 26 de fevereiro de 2004, às 19 horas, um dia de sexta-feira. Fez a reforma do salão, aquele alpendre por fora, né? Demoliu o quarto, morou por lá também, né? Fez a reforma de 3 quartos, onde era uma cozinha, ele fez também um quarto de dormida, reforma da antiga igrejinha. Sim. A reforma que ele fez foi muita coisa estragada, bica, né? E hoje a igreja da Sagrada Família, o piso foi dado. Então essa mulher ali vizinha, a dona Maria Brilhante, aquela que faz, que o marido dela até construtor, não sei como é o nome dele não. Luciano. E o resto ele comprou, né? O piso foi dado. No dia 27 de julho de 2007 teve início a segunda torre. 27 de julho de 2006 teve início a segunda torre da Igreja Matriz. E foi inaugurado no 16 de julho de 2007. O construtor foi o senhor Anonato, genro do senhor Manuel Ferreira, da senhora Zilda. E a esposa Elisiana, conhecida por Titia. Padre Dimas tirou o fogo da Igreja Matriz, quer dizer, começou a tirar o fogo da Igreja Matriz no dia 8 de fevereiro de 2013. Tudo isso registrado pela senhora. Terminou o serviço em geral no dia 21 de agosto de 2013. As missas de casamento aconteciam no salão paroquial. Dona Marieta, eu queria fazer mais umas 2 perguntinhas para a senhora, para a gente não tomar o tempo da senhora, que a gente sabe que é precioso. Dona Marieta, houve também muitas visitas de arcebispos aqui. A senhora poderia comentar um pouco sobre isso? Nascimento. Exatamente. No dia que o Papa veio a Fortaleza, as pessoas de Paramoti foram ao estádio Castelão? Mas eu não fui não, porque o papai já estava doente. Eu não fui. Eu tenho aí o dia que o Dom José Antônio veio para cá,
bispo, eu falando lá no A senhora no- conheceu Dom Luiz Lochalde. O que representa a figura de Dom Aloysio para a comunidade Eu tenho a cristã? história dele aí tá toda aí, né, dessa coisa aí, tá tudo autenticado, tá até plastificado. Eu tenho toda. É aquele que foi sequestrado. Isso, Dom Luiz Lochalde. Dom Luiz Que Lochalde. depois foi arcebispo de Aparecida. Foi. Ele veio algumas vezes a Paramoti. Foi. Quando o arcebispo vinha, como era a preparação na igreja da população? Eu preparava a igreja, as pessoas cuidavam da comida, as pessoas doavam, né? Sei. Pratos e mais pratos, comidas gostosas, bem feitas, né? Tem alguma assim, uma visita especial que a senhora recorda de algum arcebispo? A senhora já citou uns, tem outros que a senhora lembra? Muitas vinham de Canindé, de Caridade, né? Vinham de General, Sei. vinham de Fortaleza até acompanhando, né? Dona Marieta, eu acho que a gente está muito satisfeito com as respostas que a senhora deu. Mas para finalizar, eu queria que a senhora comentasse, desse isso, não para a gente, mas para o povo de Paramoti, um relato do que a senhora vê, como era o Paramoti antigamente, naquelas décadas que a senhora mostrou para a gente, construção da igreja, para o Paramoti de hoje. O que mudou? O Paramoti antes era como ali, como no final de Zé Miguel. Aquelas casinhas soltas. Sei. Sofrida, vida sofrida. Quantas e quantas vezes as pessoas iam para beira do açude ali, traziam azeitona, traziam azedinho, traziam as coisinhas para comer. A pessoa passava mal. A pessoa não tinha assistência. A senhora recorda, por exemplo, o dia da emancipação do município? A senhora esteve lá, presente? Estive. Como foi a A solenidade lá? emancipação do município. Que passou a cidade, não foi? Isso. Foi muito bonito. Eu estou empolgada, estou feliz. Na época o prefeito já, o finado Araci. Já era Araci Santos. Aí teve a rua aqui, 25 de janeiro. Sei. Que vocês têm a Graça Moro, né? Da rua, né? O baile foi lindo, as moças. Houve um baile, depois. O baile, tudo. A solenidade foi de manhã. O baile de todas nós de Rósio. Essa Belina era linda. Toda de rosa, era a filha da E o baile aconteceu onde? Lá no prédio, lá embaixo. Lá no próprio prédio. Lá no próprio prédio. Tudo de róseo, luvas pretas. Para comemorar a emancipação da cidade. E a banda Muita gente na cidade nesse dia. No Canindé, Caridade, General, Fortaleza, Mulungu. Todos estiveram Todos aqui. presentes, só figura importante. Mas só entrou lá o convidado. Não entrou qualquer você, não. Só entrava o convidado. E pela manhã, assim, foi durante todo o dia esse evento? Foi a festa toda, a banda de muda tocou 5 horas da manhã na Igreja Grande, aí veio pra cá. Aí nessa época ainda não existia o mercado, aí foi quando começou a cidade. E a senhora recorda a construção dessas... Depois que ele fez o mercado para Araci Santo, A gastou senhora 300 mil réis. 300 mil ali, réis. Ali né? foi um prefeito, como se diz, que saiu de mão limpa. Eu sei. Ah, mas a senhora recorda de como era o envolvimento da população? A inauguração do mercado, a senhora lembra? Foi com a banda, o prefeito da frente, as famílias. Era uma cidade mesmo de paz, Paramoti. Era assim, mas acabou. Era a cidade da paz. Você podia dormir de porta aberta. Pode dizer que eu estou... Você podia dormir de porta aberta. A gente se sentia tão bem que ficava até tarde. Hoje não. 7, 8 horas a gente está entrando. Tem medo que venha um ladrão por aqui. E a confraternização das famílias? Como as famílias se reuniam, se encontravam na praça, se encontravam em todos os locais? Como é que era assim, A alegria da a família. reunião das famílias? Qual era a diversão que tinha entre as famílias? E a missa, o encontro com os amigos? As famílias participavam das missas aos domingos, né? Porque já estava acontecendo missa aos domingos, né? Sim. Pela manhã. Acontecia a missa às 9 horas, não era 8 horas, né? Às 9. E à noite. Lá na igreja Era- matriz. Na igreja, aqui na igreja matriz, às 5 horas, porque eles saíam para as comunidades. Uma vez convidou para eu ir à coroação da caridade. Jantamos antes, quando nós fomos chegar de caridade, o Zé já vinha voltando. Aí a gente voltou. Aí mais nós fomos até na caridade. Mas a alegria foi total.
Araci Santo muito feliz, a Maria Zuleika, a primeira dama, muito bonita, as filhas, a Sinhazinha, a Zuleiquinha. Ele era um prefeito presente na vida das pessoas. Era, e foi o primeiro prefeito, Araci Santo. O que a senhora tem a dizer do seu Araci para Paramoti? Eu tenho que dizer do Araci, o que eu tenho que dizer do Araci Santo, tudo que ele fez foi em prol do povo, e ele trabalhou, como se diz, dando o que era preciso. Ele não arrastou nada de ninguém, ele não arrastou nada a prefeitura nesse tempo era lá embaixo, né? Aconteceu o 7 de setembro, era lá embaixo, Frei Diogo celebrava lá, eu levava tudo, preparava, né? O Araci Santo presente, apesar dele não comungava, né? Mas só o que me doeu na morte do Araci Santo, que o velório dele foi na Câmara, de manhã, que era para ser a celebração, Sei. o padre Dima ditava, ele ia professor das crianças da primeira Eucaristia, botou na área, aí chegou com a área, benzeu lá, sacou de um copo d'água em cima dele. Primeiro prefeito, um homem de mãos limpas, o Araci Santo merece todo o prestígio. Um homem de moral. O Araci Santo tinha moral. A prefeitura era ali onde hoje é o Zé Ivan. Sei. A menina era... Não era ainda lá embaixo. Era lá embaixo ainda, depois foi que passou aí. Pra cá, onde hoje é o ponto do seu Zé Ivan. Mas no dia da inauguração foi lá embaixo mesmo, no primeiro local. Foi. Mas assim, muito boa a história de Paramoti, né? Foi bonita a história de Paramoti. O sofrimento existia também pelas pessoas carentes, né? Poucas bodeguinhas tinha uma bodeguinha. Noite de Natal, começava a funcionar a igreja, a bodega, 6 horas, fechava para ir para a missa, quando chegava abria, aí até o dia amanhecer. Era agora final de santo, era lá no Seu Tomé. Aberta. E a gente passeando, o São João na roça, coisa mais linda. Então nós tudo de chitão. Já existia essas festas. Então hoje as pessoas costumam ter os festivais juninos. Então para os jovens que hoje tem essas danças de quadrilha, essas coisas, tem que recordar isso, que veio do passado. Eu era bonita e não sabia. Meu cabelo era longo. O carnaval era 3 dias. 3 dias de carnaval. Muitas alegrias. Muitas alegrias. De Catirina era demais. E o que falar do seu Catirina? Catirina era demais. Animava demais. Frei Diogo era louco pelo Catirina. Eles se davam muito bem? Maria. Frei Diogo era... E o seu Catirina com o seu Araci, a senhora sabia? Maria, intimidade muito grande. Intimidade grande, né? 2 homens que deixaram suas marcas na cidade e que tinham essa amizade, essa influência. Aliás, 3, né? Aliás, 3, era. As fotos, a dona Vinete tem muita foto. Depois da festa de julho, tinha uma feira livre em Canindé, em Fortaleza. Ia todo mundo levando comida, as novidades, blusa para vender. Pronto, dona Marieta, a gente agradece a senhora e deixa o espaço se a senhora quiser acrescentar alguma coisa. Agora eu quero agradecer primeiro a vocês, primeiro eu quero agradecer a vocês e pela confiança que vocês têm em mim. Não sei falar, né? Não tenho palavras suficientes para me expressar, né? Mas eu quero dizer a vocês muito obrigado pela consideração e estar vindo aqui na minha casa, apesar de a gente que agradece a acolhida também da senhora. Apesar de estar um pouco baqueada, mas estou presente. Sei que Deus está aqui presente, sei que Nossa Senhora está ao meu lado, dando força, coragem.